Salve Maria, Pai do Senhor, amém? Amém. Podemos sentar. Motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez, amém? Obrigado. Com os irmãos. Já estava com saudade, amém? Acho que é o primeiro domingo desse mês que eu estou congregando com os irmãos à noite. Estamos ali Suzano, a pedido do pastor dele ajudando na obra. Já trago as saudações do pastor Flávio e já peço a oração dos irmãos pelo pastor Flávio. Alguns sabem durante a pandemia, ele pegou o Covid, mas ainda ficou sequelas. Ele está passando por um problema de saúde muito grande, pastor. Domingo passado, nem na igreja ele conseguiu ir. E ele está agora no procedimento nesses próximos 30 dias. E após esses 30 dias, fazer um outro exame nos pulmões para ver se consegue achar um tratamento ideal. Então ele é carente das orações, a obra lá está carente. E graças a Deus, pela vontade do pastor dele, através do Espírito Santo, nós estamos ajudando, cooperando e dando suporte para que as coisas melhorem. Confesso que saudades dos irmãos, amém? Lá também nós fizemos um período, um propósito de oração, que nós já vemos os efeitos desse propósito lá. E esse propósito foi uma estratégia que, na verdade, parece que eu combinei com o nome no começo do culto, amém? O tema dessa pregação, eu vou te falar um segredo, que você conhece esse segredo. O tema da nossa pregação é o princípio da renovação como base para a vida cristã. Esse é o tema da nossa pregação essa noite. Já convido você a abrir sua Bíblia. 2 Coríntios. Capítulo número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. Vamos ler do 16 ao 18, amém? Vamos ler no telão. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E o 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Amém? Interessante que o propósito de oração é como se fosse um carro sem bateria, né? A gente dá um tranco e a tendência desse carro continua. Algo interessante, falando sério, o Fábio também abordou isso. O que está acontecendo aqui fora? O que nós estamos vendo aqui fora? Lá em Guararema, cidade vizinha de Monte das Cruzes, na sexta-feira o crime tomou conta dos noticiários. Um pai bateu no filho durante 1 hora até esse filho morrer. Já vimos vários casos desses, que o pai espancou o filho até ele morrer. Só que os irmãos entenderem um pouco esse caso. Na Páscoa, esse filho tinha pegado um pedaço de chocolate na geladeira e esse mesmo pai tinha dado um chute nele que quebrou o fêmur dele na Páscoa. E agora, por que ele apanhou? Porque ele pegou um pedaço de frango na geladeira. Ele apanhou durante 1 hora, teve sequelas na cabeça, teve o pulmão perfurado, teve o rim perfurado. Aí você pergunta, é ataque, é surto? 1 hora? Sabe que não deu para a pessoa voltar à consciência, entender o que está fazendo? E sabe o que é mais preocupante? Esse pai,
ele já foi conselheiro tutelar e foi exonerado. E a mãe trabalhava atualmente como professora de educação infantil. Isso é que está acontecendo aí fora. As pessoas estão totalmente sem noção, sem pudor, sem valores. E isso é algo que é bíblico, por amor de muitos. E qual a nossa função como igreja de Cristo? O tema dessa mensagem é o princípio da renovação para uma vida cristã. O princípio da renovação é a paz para uma vida cristã. É um texto bastante conhecido, versículo 16, quando fala que o mesmo como interior se corrompa, está falando sobre temporalidade, sobre envelhecimento. E hoje em dia parece que cada época que passa há mais doenças, nós sofremos mais efeitos da poluição do que comemos, né? De alimentos transgênicos modificados, e é algo que não tem como voltar atrás. A tendência do homem é envelhecer. Alguns querem lutar contra isso, né? Alguns querem lutar contra isso, se congelar. Tem um cientista que passou acho que 10 anos no fundo do mar e disse que rejuvenesceu. Eu sei que vocês viram também essa mensagem. Mas a tendência do homem físico é envelhecer, é se deteriorar. E a Bíblia já diverte com relação a isso. Fala que se nós focássemos só nessa terra, nós seríamos mais miseráveis. E é interessante que ele traz um contraste para nós no texto bastante conhecido, como eu falei. Hoje fala um princípio que é um segredo para a vida cristã, que você já sabe. Agora, o Paulo diz que por isso não desanimamos. Mesmo que o homem exterior se corrompa, se envelheça, se deteriore, o homem interior se renova dia em dia, ou dia após dia. A Bíblia fala aí para você que o nosso físico, o nosso homem exterior, ele vai se corromper, ele vai deteriorar. E diz que o nosso homem interior é o contrário. Ele pode se renovar dia após dia. E o Fábio falava sobre isso. Como que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus? Não nos conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do seu entendimento. A palavra de Paulo é a mesma em todas as cartas dele. Repararam? Em Gálatas ele fala: o que tem direcionado a tua vida? Você tem andado de acordo com o seu homem natural, que visa saciar os seus desejos naturais, temporais, aquilo que você vê numa sociedade que nós hoje somos o que temos. Hoje o ter vale mais do que o ser? Ou você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que influencia o teu espírito e você entende qual a vontade de Deus para a tua vida? Ele está falando para mim que você olha, não foque nas coisas terrenas, não. Não fique focando nas coisas deste mundo, não. Não viva angustiado com uma lista de necessidades que não se acaba. A Bíblia diz que essa renovação é dia após dia. Então, quando nós propomos um propósito de oração, nada mais é do que viver a palavra de Deus dia após dia. E aí, esse propósito terminou, o que nós vamos fazer? Continuar orando. Mas tem que continuar orando com a família? Não sou eu que diz. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela... Tá bom? Lamentações, capítulo 3,
3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm? Porque as suas misericórdias não têm? Renovam-se a cada? Se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, como que eu não vou entender isso na minha vida? Por favor, volte de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Vamos voltar lá. Estou indo bem tranquilo, a gente precisa sair daqui com essa ideia bem interiorizada. Porque a palavra diz que nós temos sido destruídos por falta de conhecimento. É interessante que a própria palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que mais a sociedade tem estado hoje? Ansiosa, agitada, corrida. É uma lista de compromisso, uma lista de coisas que queremos fazer. Eu estou aqui pensando, a minha 9 horas tem que estar na cama, sessão, prestação de conta de educação. Eu também estou nesse mundo. Eu também tenho bastante compromisso. Mas a palavra de Deus está aqui para orientar-me e orientar você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aleluia! O Leandro falou muito importante aqui: não adianta cantar, vir no culto, contribuir na obra, se eu não entender que amar a Deus é ter um cuidado com o meu relacionamento com Deus, e esse cuidado envolve ter uma disciplina diária nesse relacionamento com Deus. Aleluia! Se eu não tiver cuidado com a minha disciplina diária no meu relacionamento com Deus, eu vou ser contra a palavra. É interessante que a Bíblia, ela fala isso de Gênesis e Apocalipse. Lembra de Jeremias, que a misericórdia de Deus se não vai cada manhã. Quando Jesus ensinou a oração, como que começa a oração do Pai Nosso? Como começa a oração do Pai Nosso? Como que começa a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Pai Nosso está no céu. Vamos lá? Santificado seja o teu nome. O pão nosso a cada dia. Quando ele deu o maná no deserto para Moisés, o maná era a cada dia. Quando ele visitava Adão lá no paraíso, Gênesis 3:8, ele ia a cada dia. E interessante que a Bíblia também nos adverte: se nós negligenciarmos a isso, corremos um sério problema. A Bíblia diz que tudo aquilo que eu tenho que falar, me relacionar com Deus, eu faço através das orações. A palavra dele é a vontade dele, é os ensinamentos, é a promessa dele para a nossa vida. Agora, como eu retribuo isso e resplandeço isso na minha vida? Através do relacionamento, através da oração. E a Bíblia nos adverte que nós não podemos negligenciar isso. O Espírito Santo nessa noite está falando que nós não podemos negligenciar isso. É interessante que a mensagem não é só agora, ela começa no louvor, na meditação, na salvação. A meditação foi o que nós temos feito, qual é o nosso entendimento. Será que nós temos desenvolvido a nossa salvação com temor e tremor? Já falamos que é o temor do Senhor, não é Provérbios? O Fábio falou, será que nós temos entendido o que aconteceu fora?
Enquanto nós queremos uma igreja que muitas vezes massageia o nosso ego, supra na necessidade, pessoas lá fora estão morrendo. Isso é sinal da volta de Cristo, porque diz assim como foi nos dias de Noé, serão os dias que antecedem a volta de Cristo. E para nós não sairmos da mensagem, como que é no dia de Noé? As pessoas pensavam em comer, beber, e a morte ainda é exaltada. Lameque ganha até um poema por ter matado o homem. E hoje muitas vezes a morte tem sido exaltada. Justifica alguém entrar numa escola como entrou de novo essa semana e dar uma facada em alguém porque sofreu bullying? Quantos apelidos eu sofri na minha época? Estou aqui até agora. Saracuba, Tizil, Canela de Cinema e outros mais. Buiú. Normal, dá tudo certo. Eu tenho que saber o que eu sou. Se eu não souber o que eu sou e aquilo que eu represento, se eu andar pelo que os outros falam, eu sou perdido. E hoje tudo é tudo. As pessoas entram na escola, matam crianças, bebês, matam professoras idosas, porque alguém lá atrás colocou uma opinião. Não estou dizendo que o bullying não deve ser tratado, mas você não trata um mal social com outro mal social. Entendeu? O bullying tem que ser tratado, mas não com violência, com políticas públicas que funcionam. Mas voltando para o nosso texto, temos um perigo de negligenciar isso. Então não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz isso. Vamos para Hebreus capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Se vocês pegarem a Bíblia Revista Atualizada, o título desse texto, do 1 ao 4, é o perigo da negligência. Negligência é o quê? Nosso relacionamento com Deus, entender que nosso espírito se renova dia após dia, que a misericórdia do Senhor se renova dia após dia na minha vida, que a gratidão atrai o favor de Deus, e a negligência é um perigo. Olha o que o autor da Epístola aos Hebreus diz, capítulo 2, versículo 1: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada depois confirmada pelos que a ouviram. João 3,16. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos também a salvação? Como teremos uma vida de relacionamento com Deus se negligenciarmos também a salvação? Como experimentaremos o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus em nossas vidas, se negligenciarmos também a salvação? Como faremos abundante mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, se negligenciarmos tão grande salvação? Como o nosso tema, daremos fruto, esse fruto permanecerá, se negligenciarmos tão grande salvação? Como entenderemos o que está acontecendo aí fora, o nosso papel como igreja, se negligenciarmos tão grande salvação? Como nos fortaleceremos, como o Leandro falou,
que esse sofrimento é dia por dia se negligenciarmos tão grande salvação. Nós estamos vivendo um momento, como já foi falado no culto, que nós, como igreja, precisamos fazer apenas uma coisa: exercer o nosso papel como igreja. A igreja de Cristo, ela teme ao Senhor, e temer ao Senhor, como já fala no Provérbios, é se apartar do mal, dos maus caminhos, da soberba, da boca maldita, e fazer o bem. E lá em Provérbios diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabedoria de entender que o que eu faço, o que eu fiz hoje, seja para hoje. Amanhã, zero tudo de novo. A Bíblia diz que eu preciso entender que a base para uma vida cristã é o princípio da renovação. E ela é diária. É tão sacrilégio nós pegarmos que precisamos orar. Porque a oração, ela abre todas as portas espirituais. Através da oração, vestimos a armadura que Deus preparou. Através da oração, estamos debaixo da graça de Deus. Estando debaixo da graça de Deus, estamos sujeitos a todas as promessas que Ele reservou para nós. E é interessante que quando o autor fala aqui no versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com ele, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo. É fácil ver prodígios, sinais e milagres. Mas Deus coloca algo aqui que eu e você muitas vezes esquecemos. Quando nós falamos na veneração, com súplicas, ações de graça, que essas ações sejam realmente direcionadas pelo Espírito Santo, porque Ele tem distribuído o Espírito Santo segundo a sua vontade. E o que é a distribuição do Espírito Santo através da vontade de Deus? Ela coloca na minha e na sua vida atributos que nos ajudam nessa conscientização e nesse fortalecimento. Que a palavra diz que eu e você devemos ter um cuidado. É interessante que tudo que eu falo aqui é feito na Bíblia, tá? Vamos ver alguns exemplos da distribuição do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Primeiramente, fé. 2 Coríntios 4:13. Olha como o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas. Primeiramente com a fé também. 2 Coríntios 4:13. Vou aqui junto. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Como não ter fé, se não dá lugar para o Espírito Santo, se não procura me relacionar com Ele, para entender a vontade de Deus na minha vida. Mais um atributo do Espírito Santo na sua vida: adoção. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado com o que amamos, Abba, Pai. Aleluia! Como podemos negligenciar isso? Aleluia! Se a fé que eu tenho, ela vem através do Espírito Santo, se a adoção que eu tenho, se hoje eu sou co-herdeiro com Cristo, herdeiro das promessas de Deus, vem através do Espírito Santo. Vamos mais um pouquinho. Sabedoria, Efésios 1:17.
O temor do Senhor não precisa de sabedoria? O Espírito Santo me ajuda a ter o Senhor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que será de nós negligenciarmos tão grande salvação? O que será de nós não entendermos que o meu relacionamento com Deus através do Espírito Santo gera fé, gera noção, gera sabedoria na minha vida? Mais um pouquinho, vai. Graça. Hebreus 10, vamos ler de 26 ao 29. Aleluia. Vou até abrir também, que tem uma... Hebreus 10, 26 ao 29. É interessante, meus amados, que Paulo dizia lá que Deus realmente pode fazer algumas imagens de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele opera através de nós. E essa operação, ela passa pelo entendimento daquilo que o Espírito Santo quer na nossa vida. Em Hebreus 10, 26 fala assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, está falando do pecado voluntário, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de dúvida ou testemunhos quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E o 29, de quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que causou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Graça não é passe livre para pecar e colocar tudo na conta de Deus. Em todos os Hebreus, nós advertimos que através do Espírito Santo nós vivemos o pecado voluntário. Através do Espírito Santo temos fé, temos adoção por Deus, temos sabedoria, entendemos que não podemos profanar o Espírito da graça. E para nós terminarmos, o Espírito da glória está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós se pôs o Espírito da glória de Deus. Porque sobre vós se pousa o Espírito da glória de Deus, aleluia. Porque sobre a igreja expõe o Espírito da fé, sabedoria, adoção, glória, traz graça. Isso tudo está acessível às nossas mãos, aleluia. Isso tudo já está preparado para mim, para você, aleluia. Não importa, não devemos andar ansiosos por nada que nos assole. Pode ser física, financeira, pode ser mental, pode ser familiar. Nada pode nos tirar do foco daquilo que Deus tem reservado para nós. Aleluia! A igreja de Cristo precisa entender que a igreja é poderosa. Aleluia! Que Deus tem preparado coisas grandes para a igreja. Nós não vivemos o evangelho de subsistência, onde nós viemos na casa do Senhor para resolver problemas e para estar
nos revestir daquilo que o inimigo tem lançado dia após dia em nossas vidas. Nós fomos chamados para conquistar, aleluia. Nós fomos chamados realmente para resplandecer, aleluia. Nós fomos chamados para dar fruto, aleluia. Nós fomos chamados para mostrar a pessoa lá fora que existe salvação. Não é história de faz de conta. Hoje estão tentando provar leis que a posse de qualquer droga, não só da maconha para uso próprio, não vai ser mais crime. É um tipo de coisa que está aí fora. Estão querendo provar que não tem mais diferença de banheiro para criança. Está aí fora. E algo importante para nós finalizarmos. Paulo deixou algo para mim e para você. Paulo entendia a necessidade desse princípio de revelação. Na verdade, eu não precisava nem trazer essa mensagem, porque ela já foi dada através da ministração do Leone pelo Espírito Santo. Ela foi falada pelo Fábio. E ela está sendo de novo falando também, porque o Espírito Santo quer que você entenda isso. Nós não podemos andar igual o caranguejo mais. Precisamos entender que nós, como igreja de Cristo, precisamos crescer dia após dia na graça e no conhecimento. E infelizmente ou felizmente, eu tenho que falar isso para você, que a Bíblia nos adverte quanto a isso. Não tem como que isso aconteça na vida de ninguém, se nós não entendemos que devemos ter uma vida de oração. Não é modismo. Eu não vou fazer isso porque o pastor fica todo dia falando sobre oração com os obreiros 5h30. Eu não estou, porque o pastor não fala segunda-feira, as portas são abertas, lateral, oração. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, em tudo da graça. E ela fala que se você negligenciar isso, não terá sacrifício pelos nossos pecados. E Paulo deixava um texto para que você venha meditar, para nós finalizarmos, 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Paulo fala para mim e para você essa noite, e na qualidade de cooperadores com ele, também nos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Porque ele disse: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre o modo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo ou coisa alguma para que o ministério esteja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Vire para o outro lado e fala assim: você é ministro de Deus. Fala para ele. Vire para o outro atrás de você e fala assim: você é ministro de Deus. Levanta a mão comigo assim, ó. Mas nós somos ministros de Deus. Sabe quando? Sabe quando e como? Sabe quando e como, irmãos?
paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, aleluia, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivessem morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, e para terminar, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! Oh, glória! Nada pode tirar o que a palavra de Deus diz que você é. Aleluia! Nada! O mundo quer ver você perca o foco. Mas o Espírito Santo de Deus está tão ansioso em nos trazer esse foco, que desde o início do culto ele tem falado. Ele tem tentado nos conscientizar, aleluia, que a base para a minha vida, a tua vida cristã, é eu entender que o meu espírito se renova dia após dia. Aleluia! Comigo ficar sobre os pés chegando também? Glória a Deus! Que o meu pastor aí, na condição de anjo da igreja, os da grupo de louvor estavam louvando a consideração. Glória a Deus! Irmãos, é necessário realmente que nós entendamos que essa obra, através das pessoas que estão aqui, a Assembleia de Deus no Brasil, ela passa pelo entendimento do ministério, a começar pelo pastor aí, os presbíteros, irmão Alisson, presbítero Gil, pelos diáconos dessa igreja, futuros pastores, Genivaldo, Fábio, Alessandro, Célia, as irmãs Jacobins. Muitas vezes você que está nesse banco, Fabinho, Ciele, irmão Léo, essa obra, ela é nossa. O inimigo está de fora tentando quebrar valores, destruir famílias, fazer com que a igreja não entenda o papel dela. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, aleluia! Porque nós somos ministros de Deus, aleluia! Nós somos uma geração santa, nação escolhida, povo de propriedade adquirida por Deus, aleluia! Você não é pouca coisa. Nós podemos fazer muito mais, aleluia, do que temos feito. Mas nós precisamos ter os cuidados com as coisas certas. E nessa noite o Espírito Santo tem nos direcionado a entender que nós precisamos dessa dinâmica. Precisamos dessa disciplina. Mesmo que o homem natural deseje conforto, prosperidade, saúde, realização familiar, profissional, isso vai acontecer, aleluia, desde que eu entenda que é através do poder de Deus na minha e na sua vida. E esse poder se manifesta dia após dia, ele é aumentado dia após dia, quando eu entendo o meu relacionamento com Deus, aleluia, através do Espírito Santo, que gera fé,
sabedoria, adoção, graça, glória, dia por dia, através da oração e entendimento da palavra dele. Aleluia. Então, nessa oração, o pastor aí, como anjo da igreja, vai pedir para que o Espírito Santo continue abrindo os nossos olhos dia após dia, que a nossa mente entenda dia após dia que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não se conforma com esse mundo, ela se renova. Que tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para você como igreja, como nós acabamos de ler, com armas ofensivas e defensivas, a palavra de Deus diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Aleluia. Então, como diz Paulo na casa de Pedro, não andamos ansiosos. Aleluia. Não deixamos que nada tire o nosso foco. Aleluia. Mas nós devemos entender que essa obra é nossa. Ela não é só do pastor. Ela para que nós entendemos que a comunhão que a palavra de Deus diz, que aonde a bênção ela é ordenada para sempre, ela começa em casa, através de uma vida de oração, de uma conscientização que eu devo dia após dia ser guiado pelo Espírito Santo. E esse entendimento acontece, essa influência do Espírito Santo acontece quando eu tenho comprometimento com o meu relacionamento com Deus. E pela palavra que nós lemos hoje, não por mim, mas aquilo que a Bíblia diz, esse entendimento não tem como ser atingido sem ter uma vida de oração. Para terminar, nós somos destruídos por falta de conhecimento, porque muitas vezes não buscamos esse conhecimento da forma certa. O conhecimento espiritual vem através do relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. E o pastor vai entregar a igreja agora, vai apresentar a igreja, para que a gente caia por terra toda aquilo que atrapalha o nosso sentimento. Nós vamos entender realmente o propósito de Deus na Assembleia de Deus no nosso Brasília, uma igreja que ora, uma igreja que medita na palavra, uma igreja que não se embaraça nas coisas, como diz lá em Hebreus, nós que estamos rodeados de uma grande testemunha e o pecado que estão de pé no rodeio, deixemos tudo de lado e corramos com perseverança, olhando unicamente e exclusivamente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que nós temos esse sentimento, que você ore, que você exercite isso dia após dia, e após a oração considerada, nós vamos louvar para estar finalizando esse momento. Amém? Coloque suas mãos nesse momento, coloque sua mão no seu coração, depois de tudo que Deus falou com você através da palavra, em nome de Jesus. Pai amado, é teu santo e glorioso nome. Nós estamos crendo que o Senhor, Pai amado, agrada dos teus filhos aqui neste lugar. E o Senhor colocou esta obra nas nossas mãos para nos empenhar, para levar esta palavra às vidas que estão, Pai amado, em volta de nossa congregação deste tempo, em volta de nossa casa, Pai amado. É por isso que eu intercedo nesta noite como pastor desta casa, juntamente com os obreiros que sobem neste culto que pregam a sua palavra. Eu levanto a minha mão nesta noite, Pai amado, para interceder, Pai amado, pelas irmãs, para interceder pelos presbíteros, para interceder pelos diáconos, pelos músicos, pelos ministros de louvor, pelos pregadores desta casa. Pai amado, o Senhor colocou esta obra em nossas mãos. É bem verdade, Pai, que nós não somos o dono é o Senhor, mas nós possamos, Pai amado, depois desta ministração, pensar um pouquinho mais, Pai amado, em produzir frutos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ir para nossas casas, que a semana, Pai amado, seja uma bênção, que nós possamos trazer nossos filhos em volta de nossa mesa, Pai amado, esta tarefa
Em nome de Jesus Cristo, desperta o seu povo neste lugar, para nós termos um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. A partir de então, em nome de Jesus, que o Senhor seja louvado e adorado por essa igreja. Em nome de Jesus, eu oro. Sobe a sua voz. Aleluia, glória a Deus.